de Tilahai. Capítulo 7. Abraão, o fleumático. As pessoas de mais fácil convivência são as fleumáticas. A natureza calma e sossegada as torna benquistas por todos, a agudeza de espírito e o senso de humor fazem de sua presença um prazer. Os fleumáticos se enquadram bem no título Senhor Simpatia onde quer que estejam. Geralmente são pessoas tão boas que mesmo antes de se converterem, agem mais como crentes que os convertidos de outros temperamentos. Além de o fleumático ser calmo e acessível, é também agradável e, portanto, trabalha muito bem em equipe. É eficiente, conservador, digno de confiança, espirituoso e tem a mente sempre voltada para o lado prático das coisas. Por ser um tanto introvertido, seus defeitos, assim como suas qualidades, não são tão perceptíveis quanto os dos temperamentos mais expressivos. Mas as fraquezas existem, e a maior delas é a falta de motivação. O fleumático chega até a ser displicente com relação ao trabalho e tende a ser intransigente, pão duro e indeciso. Tem a capacidade de olhar a vida como mero espectador, evitando a todo custo envolver-se com as coisas. Os fleumáticos revelam-se bons diplomatas porque são pacificadores por natureza. Muitos são professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores, editores de livros e revistas. Quando motivados externamente, podem tornar-se líderes muito capazes. Em meu trabalho de observador profissional, concluí que, cheios do espírito e assim motivados corretamente, os fleumáticos têm um êxito em comum como servos de Cristo. Jamais se oferecem como líderes, mas têm capacidade latente de liderança e, por suas maneiras eficientes e gentis para com o próximo, não criam conflitos. Há alguns anos escolhi uma professora para liderar a escola bíblica de férias de minha igreja. Ela era predominantemente colérica e desempenhou trabalho com a intensidade característica de seu temperamento. Tivemos uma excelente escola naquele ano, funcionando com excepcional perfeição e eficiência. No trato com as pessoas, porém, a professora era um tanto rude e provocava conflitos. No ano seguinte, tivemos dificuldade em conseguir pessoas para aquele setor. Naquela época eu começara os primeiros estudos sérios sobre os temperamentos. Como resultado, passei a respeitar cada vez mais o fleumático como fonte ainda não aproveitada de ajuda. Em lugar de desistir de ter uma educadora treinada profissionalmente para a nossa escola bíblica, pedi que o Departamento de Educação Cristã da Igreja procurasse alguém de temperamento fleumático para essa tarefa. A pessoa indicada relutou um pouco em aceitar, como era de esperar de uma fleumática, mas nós insistimos. Por fim, ela concordou, e ficamos encantados com os resultados. Não só tivemos uma escola bem planejada e eficiente como, também uma diretora com quem era muito fácil trabalhar. Não encontramos a mínima dificuldade em fazer outras pessoas participarem tão logo ficavam, sabendo que ela seria a superintendente. Quando se procura motivar um fleumático é importante lembrar que não devemos aceitar um não como resposta. Ao mesmo tempo, não devemos forçá-lo excessivamente, caso contrário, o fleumático vai mostrar-se inflexível e obstinado, apesar de sua gentileza, resistindo a todas as investidas. Apresente seu caso e espere ser recusado, pelo menos da primeira vez. Deixe a porta aberta e retraia-se, dando-lhe tempo para pensar e orar com calma e respeito. Fale sobre o assunto de vez em quando, mas não o pressione para uma decisão rápida, encoraje-o e seja tão objetivo quanto possível. Você não pode enredá-lo com astúcia, nem tentar hipnotizá-lo para que concorde, mas se apelar para seu senso de responsabilidade cristã, ele aos poucos corresponderá ao que lhe foi pedido. Durante anos deixei de lado os fleumáticos porque pareciam não corresponder a meu entusiasmo. Erroneamente interpretava suas características como uma forma de desinteresse. É verdade que eles não se entusiasmam muito com nada, mas isso não indica falta de capacidade. Fazendo um retrospecto dos últimos 5 anos em que tenho procurado empregar fleumáticos no serviço do Senhor, confesso que estou muito contente com os resultados. Embora tivessem demorado um pouco mais para aceitar o compromisso, a maioria continua desempenhando o trabalho com eficácia e persistência. Os sanguíneos se apresentavam logo com seu habitual entusiasmo, mas, como acontece com o gelo, em breve começaram a derreter, sob o calor do serviço rotineiro. Os coléricos se ofereceram e fizeram um bom serviço, mas temos tido a necessidade de atender por toda a igreja. Algumas, vítimas da violência emocional de suas línguas cáusticas. Os melancólicos que puderam ser persuadidos a pensar nos outros o suficiente para se decidirem a servir têm também, no geral, se afastado em pouco tempo.
Criticam a maneira como fazemos as coisas porque não alcançamos seus padrões de perfeição ou então ficam ofendidos com a agitação da escola dominical ou as brincadeiras dos jovens e saem de circulação no primeiro período de humor negro. Isso não acontece com os fleumáticos. Semana após semana lá estão em seu posto de trabalho, departamento ou grupo de mocidade, organizando tudo em silêncio e servindo com eficiência e bom humor. Isso acontecerá se de início você conseguir motivá-los. Oh, sim, há honrosas exceções nessa lista negativa de falhas temperamentais. Essas exceções são os sanguíneos, os coléricos, os melancólicos e os fleumáticos controlados pelo Espírito. À medida que o Espírito de Deus os transforma, demonstram perseverança e bons frutos em seu temperamento. É isso que torna o trabalho com cristãos na igreja local uma experiência tão compensadora e extraordinária. Para a alegria dos fleumáticos que lerem essa parte, quero oferecer uma sugestão especial. Ainda não encontrei alguém com esse caráter que tomasse, para si mais do que consegue realizar. Já que você se inclina naturalmente a proteger-se, ore com sinceridade diante de uma nova oportunidade antes de recusá-la. Examine suas justificativas de não envolvimento, para ver se tratasse de uma orientação do Espírito Santo ou de seu egoísmo. Dizer a si mesmo: há tantos que podem fazer um trabalho melhor do que eu, pode ser uma forma de egoísmo. A maioria dos fleumáticos tem medo de falhar perante os outros, assim, eles relutam em lançar-se às águas do serviço onde outros podem observar seu naufrágio. Esqueça esse modo de pensar. Peça a orientação de Deus e, se Ele conduzi-lo àquele trabalho, tome a responsabilidade e confie nele a fim de suprir a capacidade para a obra. Filipenses 4:13 diz que você pode fazê-lo. Visto que a maioria dos fleumáticos subestima sua capacidade, você deve memorizar esse versículo e aprender a confiar no poder do Senhor em vez de se fixar em seus temores fleumáticos. Você ficará maravilhado com o que pode se tornar esse temperamento, quando completamente entregue à vontade divina. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Romanos 6:11-13. A falta de motivação, característica do fleumático, é discutida com sagacidade e sátira por Alexander Witt em suas notas sobre os temperamentos. Incluímos aqui essa citação um tanto longa, mas muito elucidativa para sua apreciação. A indolência, em uma só e expressiva palavra, resume o lado negativo desse temperamento. Uma parte daquilo que chamamos de indolência em alguns homens faz parte tão integrante da constituição fleumática que seriam necessárias a vontade e a energia de um gigante para vencê-la. Existem homens cujo coração funciona tão lentamente que o sangue rasteja pelas veias a passo de lesma, suas juntas são tão frouxas e seu corpo é tão letárgico que tanto Deus quanto o homem precisam levar tudo isso em consideração antes de condená-los. Quando temos de dizer indolência, nesse caso levamos em consideração tudo o que possa ser tido como atenuante e o homem fleumático não será condenado por aquilo que não pode deixar de ser. Só será repreendido pelo que bem poderia ter alcançado se apenas tivesse se resolvido a tanto. Ao mesmo tempo, indolência é indolência, preguiça é preguiça, não importa qual seja seu temperamento. A preguiça, na verdade, não é do corpo, é da mente. Na verdade, não é o temperamento que faz naufragar a vida de tantos de nossos estudantes e pastores. O pastor fleumático não trabalhou no domingo mais do que alguns membros de sua igreja trabalharam a semana toda. Mas ele é ministro, não tem outro patrão além da própria consciência, assim, descansa na segunda-feira lendo o jornal ou um romance. No dia seguinte de manhã ele estudará o sermão, e à tarde visitará seus doentes. Mas na manhã seguinte ele pode não estar se sentindo bem, e à tarde chove. Na quarta-feira ele verifica que ainda restam 4 dias pela frente e, entretanto, sua correspondência está muito atrasada. Há 15 dias que não responde a uma carta sequer. Um amigo chega para visitá-lo na quinta-feira. Mas que importa? Tem ainda toda a sexta e o sábado, que serão para ele dias sagrados nos quais se manterá fechado em seu trabalho. Na sexta-feira à tarde, contam-lhe que seu presbítero que estava doente morreu, e durante todo esse dia ele é o homem mais infeliz que se poderá encontrar. Ele tem ainda uma tarefa muito triste nessa tarde.
explicar à família, enlutada como esteve ocupado no início da semana. Passa a manhã de sábado, procurando seu texto para o sermão de domingo, mas tem de ir para a cama sem conseguir encontrá-lo. Durante o sábado inteirinho ele fica em sua escrivaninha e pode ser comparado a uma ursa cujos filhotes foram roubados, caso alguém olhe ou fale com ele. No domingo de manhã ele retira uns velhos rabiscos da gaveta, o que faz seu auditório se entreolhar, pelo fato de ele nem sequer conseguir ler. Irmão pastor, mesmo que seja da congregação mais remota e analfabeta da Escócia, sente-se, à sua escrivaninha cedo, todo dia, e se Deus lhe deu um temperamento indolente, fleumático, letárgico, sente-se em sua mesa com bastante determinação. Eu digo a todo estudante preguiçoso da palavra, bem como a todo praticante queixoso, procrastinador, que vá afogar-se de uma vez. Na realidade, há uma solução melhor para a letargia natural do fleumático e sua falta de motivação do que se afogar. Uma das 9 forças do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23 é o domínio próprio. Portanto, a plenitude do Espírito Santo não deixará que o fleumático dê lugar à carne, e o motivará para o serviço. À medida que se alimenta da palavra e entrega sua mente ao Espírito Santo, receberá alvos e planos que o estimulem. O segredo da determinação não é pressão sanguínea alta, entusiasmo ou energia. É visão. Quando uma pessoa tem metas e alvos, está motivada. Consequentemente, o fleumático, cheio do Espírito Santo, terá objetivos, e sua vida diária demonstrará um temperamento transformado. Os fleumáticos preocupados em obter uma motivação mais elevada para glorificar a Deus, deverão estudar as técnicas aplicadas pelo apóstolo Paulo na determinação de alvos, descritas nesse capítulo 5. Nos tempos bíblicos, vários homens que foram usados por Deus parecem ter possuído uma boa parcela de temperamento fleumático: Noé, Samuel, Daniel, José, marido de Maria, Natanael, Felipe e Tiago, o apóstolo. O melhor exemplo para o propósito de nosso estudo é Abraão. Reverenciado por mais pessoas que qualquer outro homem da Bíblia, exceto o Senhor Jesus, Abraão jamais teria sido grande sem o poder transformador do Espírito Santo. Seus conflitos devidos ao temperamento fleumático fornecem, durante toda a sua vida, um exemplo ideal do que Deus pode fazer com um fleumático entregue à sua vontade e a seu espírito. Sempre que ele andava no espírito dependendo do Senhor, era muito bem-sucedido. Mas quando entristecia o espírito por intermédio do medo e da dúvida, fracassava por completo. O mesmo ocorre conosco hoje. Espero que lucremos com as experiências de Abraão, o fleumático, cauteloso. A hesitação, a indecisão e o medo naturais ao fleumático são vistos em Abraão na primeira vez em que aparece na Bíblia. Ele morava na cidade de Ur, dos Caldeus, pouco depois dos dias de Nimrod e da destruição da Torre de Babel. As pesquisas arqueológicas indicam que Ur era extremamente desenvolvida, comparável à Babilônia dos dias de Nabucodonosor, 1000 anos mais tarde. Foi também muito influenciada pela religião idólatra da Babilônia, iniciada por Nimrod e sua mãe Semiramis. Essa cidade pervertida, situada no berço da civilização, não era lugar para o jovem casal que Deus selecionara para ser o ancestral de seu povo escolhido. Foi esse o motivo pelo qual Deus decidiu afastar daquela terra Abrão, como então era conhecido, dizendo-lhe: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Mas Abrão dependia tanto de seus pais e parentes, que em vez de obedecer inteiramente à ordem de Deus, parou em Harã com a família. Abrão só obedeceu depois da morte de Terá, seu pai, quando o Senhor lhe falou novamente, e mesmo assim levou Ló, seu sobrinho, em sua companhia. Parece muito difícil para o fleumático confiar inteiramente no Senhor, talvez porque o medo é um de seus problemas mais constantes. Sua tendência a preocupar-se por tudo, mostrando-se sempre angustiado, não é tão severa quanto a do melancólico, mas tende a limitá-lo. Muitos cristãos fleumáticos relutam em passar pela porta da oportunidade quando esta se abre. Não é a falta de capacidade que priva os fleumáticos de alcançar maior sucesso, mas, sim, a relutância em aventurar-se nos mares não mapeados do desconhecido. A relutância de Abrão em deixar o pai é característica, e ele levou ainda o sobrinho Ló, como uma espécie de muleta para aquela terra desconhecida, que lhe tinha sido prometida. O fleumático se torna dinamicamente útil nas mãos do Senhor somente quando aprende a confiar apenas em Deus. Seu protetor em geral acaba gerando problemas desnecessários em sua vida, como Ló fez com Abraão. As promessas de Deus feitas a Abrão em Gênesis 12,
1 a 3 estão no tempo passado do verbo, indicando que já tinham sido feitas antes e agora eram reiteradas. Foram necessários muitos anos para Abrão confiar no Senhor. Deus lhe fez 6 promessas. 1. Farei de você um grande povo. 2. O abençoarei. 3. Tornarei famoso o seu nome. 4. Você será uma bênção. 5. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. 6. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Se Abraão tivesse confiado na palavra de Deus, teria evitado muito sofrimento e muita confusão. Ter fé é simplesmente confiar na palavra e avançar apoiado em suas promessas. Deus jamais foi infiel a alguém, mas todas as gerações de crentes, sobretudo os de temperamento fleumático, precisam sempre reaprender as lições de Abraão. Mais tarde, Deus falou a Abraão e fez-lhe outra promessa que especificava: a sua descendência darei esta terra. 12:7. Abraão tinha 75 anos de idade, ser pai de filhos era improvável, embora humanamente ainda possível. Assim Deus achou melhor deixar o tempo passar até que isso fosse biologicamente impossível e cumpriu sua promessa de forma milagrosa como exemplo de sua fidelidade não apenas a Abraão, como também aos cristãos de todas as gerações. A Bíblia nos ensina que Deus aumenta nossa fé por meio das provações. Tiago afirma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2 a 4. Esse princípio divino operou na vida de Abraão e nos ensina a esperar que nossa fé seja testada. Quando isso acontece, em vez de murmurar ou buscar uma solução humana, devemos agradecer a Deus pela provação e confiar nele para resolvê-la. Essa atitude produz sempre resultados positivos. Pouco depois de Deus ter feito suas promessas a Abrão, ele o testou. Gênesis 12:10 diz: houve fome naquela terra. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Da mesma forma que Ló, o Egito era também uma muleta quebrada. Saindo de um centro de civilização para um deserto castigado pela fome, Abraão procurou pela área de suprimentos mais próxima à terra do Egito. Sem consultar a Deus, levou sua família para aquela terra tão pagã quanto a outra da qual o Senhor o tinha retirado. Seu completo fracasso no Egito, que examinaremos mais tarde, jamais teria ocorrido se ele tivesse esperado o socorro de Deus, que se teria manifestado na terra de Canaã. Todo cristão medroso deveria apoiar-se na promessa: aquele que os chama é fiel, e fará isso. 1 Tessalonicenses 5:24. Pacífico. Um dos traços mais admiráveis dos fleumáticos é seu amor à paz. Tendem a demonstrar serenidade e calma, transmitindo tais sentimentos aos que os rodeiam. Seu desejo de paz e harmonia é, em geral, maior do que o de possuir bens pessoais. Essa característica pode ser vista em Abraão, quando seus pastores e os de Ló começaram a brigar entre si. Por serem ambos chefes de família e terem empregados, mantinham seus rebanhos separados. Mas como não havia cercas, era natural que surgissem conflitos quanto às pastagens e às fontes de água. Abraão ofereceu a Ló uma solução. Não haja desavença entre mim e você e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13, 8 e 9. Essa parece uma solução agradável para uma situação desagradável, mas é provável que Abraão sofresse muito por se separar de seu protetor humano. O fato de Ló ter se mostrado indigno de tal confiança não diminuiu o sofrimento de Abraão. Não nos parece pura coincidência que Deus tenha dado a escritura específica de propriedade da terra de Canaã a Abraão, justamente depois de ele se ter separado de Ló. Deus quer abençoar seus filhos, mas exige fé absoluta por parte deles, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se não estivermos dispostos a confiar completamente no Senhor, perdemos bênçãos que Ele preparou para nós, ou então Ele permite que nos sobrevenham provações a fim de levar-nos a depender somente dele. Se Abraão e Ló não se tivessem separado, parece que Deus não poderia ter prometido a seguinte bênção: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você.
Gênesis 13, 14 a 17. Muitos obreiros cristãos têm chegado a ponto de se verem obrigados a se separar de entes queridos e amigos, a fim de poder participar da bênção proporcionada pelo Senhor. Quase todo missionário e a maioria dos pastores têm enfrentado essa decisão traumática, e muitos leigos também têm tido de enfrentá-la, pois Deus tem um plano específico para cada um de seus filhos. Muitos jovens têm preferido frequentar um colégio ou uma faculdade pública em lugar de ir para uma escola de orientação cristã, ainda que tenham de gastar mais. A maioria dos pastores pode apresentar uma lista de jovens náufragos, cuja fé se desvaneceu no convívio das escolas seculares. Isso não quer dizer que seja plano de Deus que todos os jovens cristãos frequentem institutos bíblicos ou seminários. Mas a maioria dos pastores e conselheiros é de opinião que Deus dirigiu muito mais pessoas para escolas evangélicas do que o número de alunos nelas inscrito, e a falha está na incredulidade por parte dos pais ou do estudante. Uma das decisões mais difíceis que tive de tomar foi a de mandar minha filha de 18 anos para uma faculdade evangélica que fica a 4.000 quilômetros de casa. Lembro-me bem de ter pensado naquela ocasião que era como se tivesse de cortar um pedaço de meu coração, arrancando-o de meu corpo e mandando-o para longe. 2 anos mais tarde, outro pedaço de meu coração teve de ser cortado quando meu filho tomou a mesma decisão. Sem dúvida virá o dia em que os 2 mais novos também terão de decidir. Não me arrependo de ter permitido que saíssem. Custou-me a alegria da presença deles e das muitas horas e dias felizes em sua companhia. Mas valeu a pena. Os jovens estão andando com Deus e preparando-se para servi-lo, o que compensou. E muito, a cirurgia do coração experimentada por esse pai, apegado. A mãe e eu agradecemos a Deus constantemente por não termos bitolado a vida deles, mantendo-os presos a nós, mas os deixamos entregues à vontade perfeita de Deus. Leal. Sua atitude, quando pressionado, revela sua personalidade. A pressão não muda nosso caráter, apenas identifica sua verdadeira natureza. De todos os tipos de temperamento, o fleumático é o que suporta melhor a pressão, devido à sua natureza. Os sanguíneos com frequência correm desorientados na direção errada, e os melancólicos se despedaçam sob pressão, mas os coléricos e fleumáticos se erguem em ocasiões de dificuldades. O colérico tende a confiar em sua intuição nessas emergências e muitas vezes falta-lhe a organização e a eficiência do fleumático. Uma das surpresas comportamentais no estudo da natureza humana é a reação calma e eficiente do fleumático em tempos de crise. Gênesis 14 relata uma experiência como essa na vida de Abraão. Pouco depois de Ló ter passado a morar em Sodoma, surgiu uma guerra entre os reis de Canaã. Quedorlaomer, rei de Elão, e diversos outros reis conquistaram Sodoma e Gomorra e levaram muitos habitantes como escravos, inclusive Ló e sua família. Um dos cativos escapou e informou a Abraão sobre o desastre. A reação dele foi a seguinte: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente, Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Gênesis 14, 14 a 16. Esse extraordinário relato revela diversos aspectos do fleumático Abraão e de outros de seu temperamento. Sua preocupação com os entes queridos durante uma emergência é maior que seu amor pela segurança pessoal e proteção emocional. Motivado à ação e levado à batalha, Abraão revelou características latentes de liderança que foram extremamente eficazes. Seu método de atacar um exército mais forte tornou-se um modelo usado muitas vezes desde aquela época na história das guerras. Dividindo seu pequeno grupo, usando o elemento surpresa e a escuridão como cobertura, não só venceu um exército superior, como perseguiu até obter vitória completa. Sua reação calma e nada emocional em face da vitória é também característica do fleumático. Não encontramos traços de exibicionismo na vida de Abraão. Não se trata apenas de um tributo à sua vida espiritual, como também é uma característica distintiva do fleumático, cuja tendência é em tudo conservadora, inclusive no louvor de si mesmo. Abraão sabia, como Melquisedeque, rei de Salém, mais tarde demonstrou, que sua vitória realmente era devida à bênção de Deus que o libertara do inimigo. Por essa razão ele deu fielmente a Deus o dízimo de tudo quanto possuía por meio do rei sacerdote.
Se a verdade fosse conhecida e os registros financeiros das igrejas evangélicas pudessem um dia ser computados, tenha certeza de que os fleumáticos se mostrariam os mais consistentes na prática do dízimo. Não são os que mais falam a respeito do dízimo, mas uma vez entregues a um princípio de Deus, são os mais regulares. Os sanguíneos fazem sempre novos votos de fidelidade, enquanto os coléricos estão no geral tão comprometidos financeiramente que ficam adiando suas dádivas ao Senhor, o que equivale a não contribuir com nada. Os melancólicos temem que não possam viver com o restante de sua renda, e assim relutam em dar o dízimo. Os fleumáticos, mais do que os de qualquer outro temperamento, tendem a fazer a coisa aceitável. São os mais dispostos, de todos os temperamentos, a obedecer aquilo que Deus espera de um cristão. Porém, uma vez que se comprometam com a contribuição, sua natureza um tanto econômica os torna menos espontâneos nas ofertas. Os outros temperamentos se mostrariam mais sensíveis em atender de maneira espontânea às outras causas que demandam ofertas especiais. Não é assim com os fleumáticos, regulares em seus hábitos de contribuição. Quando são, porém, de fato transformados pelo Espírito Santo, suas emoções liberadas os farão abrir o bolso. Passivo. A inclinação natural do fleumático para a paz envolve uma tendência à passividade diante dos conflitos, a não ser quando se apresenta uma crise. Os homens fleumáticos, em virtude dessa atitude, muitas vezes são dominados pelas esposas. Nos primeiros tempos de seu casamento, Abraão não parecia exceção a esse estado de coisas. No capítulo 16 de Gênesis vemos a grande influência de Sarai sobre seu marido. Impaciente pelo cumprimento da promessa divina de um filho que perpetuasse sua descendência, ela fez seu plano. Por julgar-se incapaz de conceber, Sarai sugeriu que ele tomasse sua serva egípcia e por meio dela desse filhos a Sarai. A anuência de Abraão resultou em um dos acontecimentos mais deploráveis da Bíblia, porque introduziu entre as nações um povo que estaria perpetuamente em conflito com o povo de Deus. A Bíblia nos diz: Abraão atendeu à proposta de Sarai. A tragédia da gravidez de Agar, sua rejeição por Sarai e sua expulsão da família a fim de manter a paz, mostram claramente o domínio de Sarai sobre Abraão. Ele amava Ismael, o filho que teve com a serva, mas não tinha forças para resistir à esposa, mesmo depois do erro cometido. Seria difícil descrever o trauma emocional que Abraão certamente sofreu quando, depois do nascimento de Isaque, teve de expulsar Ismael a quem ele amava a fim de agradar a mulher. Uma das lições que os fleumáticos amantes da paz precisam aprender é que nada se consegue pela acomodação. Quando se consegue manter a paz por meios legítimos, é admirável, mas caso se resolva transigir nos princípios, sempre haverá um preço a pagar. Muitos fleumáticos, com o fim de manter paz dentro de casa, têm se deixado dominar pela esposa. Entretanto, será impossível manter um ambiente de genuína espiritualidade no lar, e por meio dele dar um testemunho cristão verdadeiro, se o marido não desempenhar, efetivamente, o papel que lhe cabe como cabeça da casa. Jovens que crescem em lares dominados por mulheres são emocionalmente incapazes de enfrentar a sociedade. A maior parte do domínio feminino poderia ter sido evitada se o jovem marido tivesse assumido imediatamente o papel predominante no lar, em obediência à vontade de Deus. Tive a oportunidade de entrevistar fleumáticos na sala de aconselhamentos que odiavam suas mulheres e não tinham, portanto, nenhuma vitalidade espiritual. Por meio dos anos tinham passado a aceitar a liderança da esposa, mas os ressentimentos se acumulavam em proporção direta à sua perda de autoridade. Esse ressentimento acaba destruindo o amor, porque não é natural para a mulher exercer domínio sobre o homem. Tal situação não só é indesejável para o marido, como se tornará uma fonte de infelicidade para a esposa, que na verdade não pode respeitar o cônjuge que não admira. Abraão nos oferece um bom exemplo nesse caso, porque o Novo Testamento revela que Deus modificou seu temperamento e ele se tornou o chefe da família. Sara finalmente reconheceu ser ele seu líder espiritual e o cabeça do lar. 1 Pedro 3, 1-6. Muitas mulheres de vontade forte rebelam-se contra o conceito bíblico da submissão da esposa ao marido. Por seu temperamento, acham mais fácil assumir o comando, tomar as decisões e mandar em todos da casa, inclusive no marido. Isso sempre faz a felicidade desaparecer. Temeroso. É quase impossível exagerar os efeitos negativos e destrutivos do medo. Centenas de livros têm sido escritos sobre como vencer o medo e a ansiedade. A popularidade desses livros e as repetidas admoestações contidas na palavra de Deus para que não tenhamos temor indicam que o medo é um problema universal.
Dos 4 temperamentos, o menos predisposto ao medo é o colérico. O sanguíneo, apesar de suas falsas bravatas, tem insegurança e temor, que ocasionalmente o perturbam. Tanto o melancólico quanto o fleumático possuem doses generosas de medo. Assim, Moisés e Abraão tinham um grande problema com seus temores íntimos. A única cura real para essa predisposição é o poder sobrenatural de Deus. Moisés e Abraão são excelente exemplo de que esse aspecto negativo de nosso temperamento se transforma quando é Deus quem nos controla. Apesar das muitas coisas positivas que dissemos a respeito do fleumático Abraão, ele cometeu 2 atos censuráveis e covardes, influenciado pelo medo. O primeiro está marcado no capítulo 12 de Gênesis. Por causa da fome que assolava a terra, Abraão deixou de lado a vontade de Deus e foi para o Egito. Quando soube que o rei daquela terra tinha um imenso harém e não discriminava entre mulheres casadas e solteiras em sua seleção de esposas e concubinas, Abraão ficou com medo. Observando Sarai, Abraão reconheceu sua beleza e temeu que os egípcios o matassem por causa de sua bela esposa. Sugeriu então: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. De fato, a formosa Sarai foi notada e levada à presença do rei. Pensando que Abraão fosse seu irmão, o rei o tratou bem por causa dela. Somente por meio de uma praga de Deus foi que Faraó soube a verdade, e Abraão e sua esposa foram poupados de cometer um pecado grave. A covardia de Abraão resultou em sua expulsão da terra, oferecendo um péssimo testemunho do Senhor naquela nação pagã. Essa mancha na vida de Abraão teria sido evitada se ele tivesse confiado em Deus para sua alimentação e segurança. Abraão traiu novamente Sarai devido ao medo. Muitos anos mais tarde, no capítulo 20, mais uma vez Abraão pediu à esposa que afirmasse ser sua irmã, a fim de ganhar os favores de Abimeleque, um rei pagão. Mais uma vez ela se destacou por sua beleza e quase passou a fazer parte do harém do rei. Se Deus não tivesse avisado a Abimeleque em sonhos, Abraão e Sarai teriam sido envolvidos em um pecado trágico. Deus estava pronto a matar Abimeleque a fim de evitar que as promessas que fizera Abrão e Sarai fossem anuladas. O padrão divino de moralidade não abre exceções. A mentira é pecado assim como o adultério, mesmo quando necessários para salvar uma vida. Nossos pretextos e concessões jamais melhoram o plano e a provisão de Deus. O maior problema de Abrão, ou Abraão, seu novo nome, era a incredulidade. À medida que cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, foi de tal forma transformado que essa tendência desapareceu de seus pensamentos. Examinando melhor essa história, descobrimos que Deus curou o medo de Abraão, revelando-se mais amplamente. Quanto mais Abraão aprendeu a respeito de Deus, tanto mais confiou nele e menos temeroso ficou. O Senhor falou-lhe em uma visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1. Inicialmente Abraão relutou em aceitar a Deus como protetor e galardoador. Procurava soluções humanas. Cada vez que se deixava levar por providências meramente humanas, tropeçava e caía, mas quando agia apoiado nas promessas de Deus, experimentava milagres em sua vida. Deus realizou um milagre biológico nos corpos já idosos de Abraão e Sarai, tornando-os pais de Isaque, e por meio dele da nação israelita. Até o nascimento de Isaque, a fé que Abraão tinha era uma experiência de crescimento que por vezes fraquejava e a seguir avançava. A partir de então, passou a ser conhecido como pai dos fiéis, antepassado daqueles que depositaram em Deus a sua fé. Isso não significa que Abraão tivesse sempre obedecido a Deus. Significa que sua fé se tornou exemplo de submissão incondicional para todos aqueles que querem conhecer o Salvador. Deus usa o vaso entregue, apesar dos deslizes, quando as falhas lhe são confessadas. A chave para a fé consistente é ouvir a palavra, obedecê-la como instrução digna de confiança de um pai amoroso e confessar e abandonar todo erro. A transformação de Abraão. A força da fé possuída por Abraão é dramaticamente demonstrada no sacrifício de seu filho Isaque, ordenado por Deus. Gênesis 22 diz que Deus testou Abraão, instruindo-o a tomar o filho a quem amava e a oferecê-lo em holocausto sobre um dos montes que lhe indicarei. Abraão levou o filho ao tal monte Moriá e preparou-se para ali sacrificá-lo. Quando o jovem perguntou-lhe onde estava o cordeiro para o holocausto, Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele amarrou então o filho e colocou-o sobre o altar, tomando da faca para executá-lo como Deus lhe ordenara. Mas Deus só queria a máxima lealdade de Abraão, e não o corpo de seu filho.
Ele impediu Abraão de cumprir o sacrifício dizendo: agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Deus providenciou um carneiro como oferta, substitutiva pela morte de Isaque, prefigurando a maneira como, muitas gerações mais tarde, Jesus Cristo seria a oferta perfeita pelos pecados de toda a humanidade. Foi pedido a Abraão, o pai dos fiéis, que se dispusesse a entregar seu filho. Deus deu, porém, na verdade, seu filho unigênito. O crescimento de Abraão na fé mostra-nos o crescimento gradual que Deus dá a todo crente. Observamos um homem que no capítulo 12 não era sequer capaz de confiar em Deus quanto ao alimento transformar-se no servo, destemido que, como o Espírito Santo nos revela em Hebreus 11:9, cria tão sinceramente em Deus que estava certo de que ele teria ressuscitado Isaque se este tivesse morrido sobre o altar. Onde Abraão obteve essa fé? Ela foi um resultado da confiança que depositou na palavra de Deus, agindo conforme suas promessas. Deus tinha claramente prometido posteridade a Isaque, e Abraão creu que nem a morte poderia impedi-la. A fé não precisa de respostas, só de direção. Muitos crentes dizem: se eu soubesse como isso vai acabar, confiaria então em Deus. Isso é incredulidade. A transformação de Abraão fez dele um dos maiores homens que já viveu, não porque tivesse temperamento fleumático, mas apesar desse temperamento. A transformação do temperamento está ao alcance de todo filho de Deus que almeja a plenitude do Espírito e a orientação da palavra de Deus.